Neste ano, celebramos os 150 anos de Alberto Santos Dumont, patrono da aviação, pioneiro da mobilidade aero-urbana e grande referência para todos nós na Embraer. Seu legado de inovação está profundamente enraizado em nosso DNA. Além disso, há um outro legado de Santos Dumont, menos conhecido, mas igualmente inspirador. Seu legado de sustentabilidade, que ele nos confiou após uma aventura fantástica, a qual convido todos vocês a conhecer em detalhes agora. O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio mundial natural que encanta visitantes do mundo todo. Protege diversas espécies da fauna, da flora, que abriga as Cataratas do Iguaçu, o maior conjunto de quedas d'água do mundo. É um exemplo mundial da conservação e do turismo sustentável. Existe uma estátua de Santos Dumont nas Cataratas do Iguaçu porque em 1916 ele conheceu as quedas, ficou fascinado e interferiu para que a terra das cataratas se tornasse uma área pública. E essa visita e esse contato dele com as cachoeiras e com tudo que ele viu ao redor mudou a vida dele, mudou o rumo da viagem dele, mudou a história da nossa cidade de Foz do Iguaçu, mudou a história das cataratas e mudou também a história do Brasil, por que não? Em 1916, Santos Dumont já era uma celebridade mundial e ele vinha participando de alguns eventos sobre a aeronáutica na América Latina, passou pelo Chile, esse evento era no Chile especialmente, e de lá ele foi convidado a conhecer as Cataratas do Iguaçu pelo lado argentino, porque as cataratas ficam na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Em Foz do Iguaçu havia um hoteleiro pioneiro, muito visionário, que soube que Santos Dumont estava hospedado na Argentina e falou com o prefeito da cidade na época para que a cidade fizesse uma comissão e fosse convidar essa celebridade mundial, que era um brasileiro, para conhecer as cataratas do lado de cá. Conhecer as cataratas na época não era uma coisa tão simples. Foram horas no meio da mata, por uma estrada que era uma picada, na verdade, no meio da floresta. No dia 24, conheceu as cachoeiras e soube nessa visita que essas terras eram terras particulares. Essa área que estamos aqui agora é uma área de um particular. Era uma fazenda do uruguaio Jesus Val. Ele simplesmente era dono de tudo isso aqui e ele escolhia quem ele queria trazer para visitar a sua fazenda. E graças ao aviador Santos Dumont, se encantou com a beleza, com a magnitude e se questionou por que não este lugar ser um parque nacional. O nível do rio Iguaçu, que é o rio das cataratas, ele varia durante o ano. E às vezes o rio fica muito cheio e as cachoeiras também ficam muito cheias. E numa dessas enchentes, o rio trouxe uma tora de madeira, um tronco de madeira, e esse tronco de madeira ficou preso em cima de uma das cachoeiras das cataratas. E ali durante a visita, Santos Dumont resolveu caminhar em cima dessa tora e foi até a ponta da tora olhando o precipício lá de cima. Os relatos de Dona Elfrida Engel, que é filha de Frederico Engel, nos relatos dela ela diz que o pai dela ficou apavorado. E ela relata que Frederico Engel ficou calado, imóvel, não falou nada até esperar Santos Dumont voltar. E quando Santos Dumont voltou, ele disse: "Olha, o senhor cometeu uma imprudência, poderia ter acontecido uma tragédia." E Santos Dumont declarou: "As alturas não me perturbam." A partir do encontro dele com as Cataratas do Iguaçu, ele mudou o rumo da viagem e partiu em direção a Curitiba para se encontrar com o presidente do Paraná na época, que seria o governador do Paraná, Afonso Camargo. E aí partiram para a chamada Cavalgada Patriótica, que era algo que não estava previsto no roteiro de viagem dele. Então ele partiu de Foz do Iguaçu a cavalo, pelo meio da floresta, seguindo a linha telegráfica até a cidade de Guarapuava.
acompanhado por 2 pessoas, um fiscal da prefeitura, chamado Isidro, e um soldado da polícia militar, chamado Virgílio. O fiscal da prefeitura que levou Santos Dumont até Guarapuava era o meu avô, Isidro Lourenço de Souza. E contava-se que ele acompanhou então Santos Dumont até Guarapuava. E uma coisa legal que a gente sabe é que ele era o cozinheiro dessa galera aí. Então, como ele foi o cozinheiro, a gente imagina assim, qual seria o cardápio, né, no meio da mata, que ele pudesse então fazer naquela época. Então, foi mais ou menos 6 dias, 1 semana a cavalo, até que eles conseguissem chegar a Guarapuava. Então, a viagem de Santos Dumont foi a subida na rampa do Terceiro Planalto. Até chegar a Guarapuava, ele subiu daqui, que nós chamávamos a uns 180 metros de altitude, ele subiu para quase 1.200 metros de altitude. Tudo quanto é espécie de rio descendo. Então é uma viagem muito, muito sacrificada. De lá, ele foi de automóvel, que não são esses nossos automóveis de hoje em dia que funcionam bem. Foram mais algumas horas até chegar a Ponta Grossa, na região central do estado. E de lá partiu de trem até Curitiba, onde ele encontrou com o governador do Paraná. Nesse encontro dele com o governador do Paraná, ele pediu que as Cataratas do Iguaçu se tornassem uma área pública, uma área de todas as pessoas, uma área da humanidade. E foi atendido. E é por isso que hoje todos nós podemos ir lá visitar as cataratas, nós brasileiros e pessoas do mundo todo. Então, o Santos Dumont usou o seu conhecimento, que estava à frente, né, da sua época, todo o seu prestígio, para convencer as autoridades a tornar este lugar um Parque Nacional do Iguaçu, para que pessoas do mundo todo pudessem visitar esse lugar, conhecer mais sobre a fauna, a flora. Então nós recebemos 170 nacionalidades, cerca de 2 milhões de visitantes ano. E a dona Elfrida, que relata essa história, que tornou essa história pública na década de 70, então diz nos relatos dela que ele criou a nossa indústria sem chaminé, que é a indústria do turismo. E na década de 70 ela inscreveu essa história num prêmio promovido pelo Aeroclube do Paraná e como prêmio ela ganhou uma viagem, então ela foi conhecer o museu, a casa onde nasceu Santos Dumont, conheceu parentes dele. Anos depois, ela recebeu da Aeronáutica a maior condecoração da Aeronáutica, que é a medalha Mérito Santos Dumont. Então, uma mulher civil foi homenageada pela Aeronáutica graças à luta dela para que essa história fosse divulgada. Sou Isabel Cristina Pruner, bisneta de Frederico Engel, neta de Elfrida Engel, que através dela perpetuou a história da vinda de Santos Dumont. Ela batalhou também pela imagem, colocação da imagem dele. Está faltando um pedacinho de uma coisa que ela tinha na mão. O Santos Dumont, na estátua original, ele estava parado, como está aqui, e aqui tinha um papel. E esse papel sumiu. Era um papel de bronze também. Então, se alguém souber de um papel de Santos Dumont, de bronze, vamos devolver. Minha mãe tinha guardado em uma cristaleira as recordações que a avó recebia. A maior delas que nós temos é o livro da assinatura dos hóspedes com a assinatura de Santos Dumont. Quando, no plano de manejo do Parque Nacional de 1986, 89, duvidava que Santos Dumont passou por aqui. Teve todo esse esforço da dona Elfrida e já nos anos 90 eu entrei em contato com um dos netos do governador na época, né? E depois que ele me atendeu, eu disse: senador, estão dizendo aqui que o seu pai, o seu avô, nunca encontrou Santos Dumont. Aí ele: quem disse isso? Aí ele se irritou. Na hora ele chamou o assessor dele e fez: fulano, manda o meu sobrinho lá no meu escritório pegar aquela foto que aparece o papai, o Santos Dumont. Revela e manda essa foto para ele. Hoje ninguém questiona que Santos Dumont passou aqui, todo mundo sabe. O pai da aviação vem para Foz do Iguaçu, ele torna o território das Cataratas do Iguaçu hoje o principal ponto turístico da cidade, numa terra pública, e a gente
oferece contar essa história para diversos públicos. Muitas das crianças não sabem quem foi Santos Dumont e a gente fazer essa porta de entrada, contar a história do pai da aviação num espaço dedicado a isso, é muito gratificante. Quando criança, eu recebi um prêmio na Infraero de Foz, que estava se comemorando o dia de Santos Dumont, o dia da aviação, e a frase do meu cartaz dizia: Santos Dumont, as cataratas do Iguaçu derramam lágrimas de saudade de ti. Ele era uma pessoa especial, estava muito à frente do seu tempo, ele tinha um conhecimento muito técnico sobre aviação, sobre cultura e além, ele entendia de meio ambiente, entendia essa necessidade de se conviver com a natureza. Então ele estava olhando à frente, ele estava olhando o que nós estamos vivendo agora, muito transgressor para a época, né? Isso é fantástico, louvável. O Parque Nacional do Iguaçu é muito grato ao Santos Dumont. Que juntos possamos nos inspirar no legado de inovação e sustentabilidade de Santos Dumont e trabalhar para garantir um mundo melhor para as próximas gerações, exatamente como ele fez.